Hoje eu quero fazer um debate, uma explanação sobre quanto mais armas, mais segurança e mostrar aqui, sem paixões, o que acontece. Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Antes eu queria pedir para vocês se inscreverem em meu canal e me seguir nas redes sociais. Existe uma frase muito comum no debate sobre segurança. Quanto mais armas, mais segurança. Mas quando a gente compara os países reais, Estados Unidos, o continente europeu e seus países, Brasil, essa ideia não se sustenta de forma tão simples, porque a violência é multifatorial. Hoje eu quero olhar para isso sem torcida, só com contexto. Primeiro problema é que muita gente olha apenas para as armas registradas. E nós temos que pensar nas armas ilegais. Mas isso é só uma parte da realidade, porque existem três camadas importantes: as armas legais, as armas ilegais e o contexto social onde elas circulam. E é essa combinação que define o nível de violência, não apenas o número de armas. Os Estados Unidos têm o maior número de armas civis do mundo. Ponto, isso não se discute. Mas o ponto mais importante é entender o contexto. Há uma forte cultura de posse e porte, leis diferentes entre estados, grande circulação de armas no ambiente civil. Isso resulta em uma realidade onde a violência armada é mais presente do que na maioria dos países europeus, onde há restrição de armas. Na Europa, o cenário geral é outro: controle mais rígido de armas, porte muito restrito e o resultado é consistente: taxas de homicídio significativamente menores, em média 5 vezes menores que nos Estados Unidos. Isso não é coincidência. Vamos lá. Agora, a questão mais emblemática, que é o Brasil. Aqui entra o caso do Brasil, que é muito importante nesse debate. O Brasil não pode ser comparado diretamente nem com a Europa, nem com os Estados Unidos, por um motivo central: o desafio geográfico e de fronteiras. O Brasil tem um grande desafio geográfico e de fronteiras. O Brasil faz fronteiras com 10 países. Tem uma das maiores extensões territoriais contínuas do mundo, sem falar o litoral. Além disso, existem regiões como a Amazônia, áreas rurais isoladas, rios e fronteiras naturais extensas e zonas de baixa presença estatal. Bom, alguém poderia dizer, é só aumentar a presença do Estado, tá? Custa uma fortuna. Não temos esse dinheiro. Isso torna o controle de circulação muito mais complexo. Esse cenário afeta diretamente o problema das armas clandestinas, entrada de armamento por rotas internacionais, contrabando vindo de países vizinhos, circulação em áreas de difícil fiscalização. Ou seja, mesmo com controle interno, existe um fluxo externo difícil de conter completamente. Praticamente não tem controle. E aqui entra um ponto que quase nunca aparece no debate. Em alguns momentos recentes, os Estados Unidos passaram a classificar certas organizações criminosas atuantes na América Latina como grupos terroristas. Isso mostra que o problema da segurança deixou de ser apenas local e passou a ser transnacional. Quando um problema é transnacional, surge uma questão natural:
Até que ponto existe cooperação efetiva entre países no combate ao tráfico de armas e ao crime organizado? E por que não dizer ao tráfico de drogas? Não é uma crítica a um país específico, não é um panfleto político, mas uma reflexão de como políticas internacionais funcionam na prática. Penso eu, se as organizações foram classificadas como terroristas, o primeiro passo é desarmar essas organizações. Uma organização sem arma não tem valor. O ponto central é: armas clandestinas não respeitam fronteiras. Não há controle. Não sabemos quantas armas tem no Brasil. É possível que o Brasil tenha mais armas que os Estados Unidos. Simples assim. Se a questão fosse simplesmente mais armas, mais segurança, simples. O Brasil provavelmente seria muito mais seguro. Não, mas então tem que ser as armas. Tem que ser as armas legais, as registradas, aquelas vendidas para as pessoas com capacidade de uso, né? Mas o debate não tem que ser esse. O debate é como controlar as armas ilegais. E quando a gente junta tudo isso, Estados Unidos, muitas armas, cultura de porte. Europa, controle forte, baixa violência. Brasil, desafio híbrido com fronteiras extensa e fluxo ilegal relevante. Fica claro que não existe uma fórmula simples. A pergunta não é apenas ter mais ou menos armas, mas sim, como as armas circulam, quem pode ter posse e porte de armas, como os países lidam com fluxos legais e ilegais ao mesmo tempo. E no caso do Brasil, inclui um fator que muitas vezes é ignorado: as fronteiras. Talvez a discussão mais honesta não seja a quantidade de armas, mas sobre a capacidade real de controle. Porque vamos ser sinceros, é preciso ter controle, né, gente? E sobre como isso muda completamente de país para país, certo? Então o debate é esse, né? Estados Unidos, muitas armas, não é o país mais seguro do mundo. Japão, praticamente não tem arma, é um dos países mais seguros do mundo. Eu posso dizer que é só as armas que é o fator decisivo? Não, não. Mas o maior problema do Brasil são as armas ilegais. Isso eu tenho certeza. Isso eu não tenho dúvida. Agora, o que eu não sei é como controlar as armas ilegais. Se alguém tem, deixa aí nos comentários. Comente. Por favor, né? Porque se você combate as armas ilegais, hipoteticamente, se fosse possível de você zerar as armas ilegais, você acabava com as organizações criminosas. Elas não têm armas legais.